Boa tarde, pessoal. Então, na semana passada, a gente falou lá sobre equações não lineares, tá? Hoje a gente vai falar de sistemas de equações não lineares, beleza? Então, a equação, ela só dá uma ampliada aqui, tá? Então, o xk1, por exemplo, né? É igual a xk menos tudo isso daqui, ó. Função vezes o g de y, f de y, é um jeito resumido da gente escrever que é a derivada parcial da função g em y, tá? Então seria a mesma forma, só que para não ficar uma baita equação, beleza? Então eu tenho esse problema aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2, x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Eu quero um erro menor que 0,001, tá? Esse erro é tanto em x quanto em y e continua sendo aquele erro relativo, tá? Então, pessoal, começando aqui, né, eu vou precisar das minhas derivadas em x e em y. Então, primeiro definir a função, né? Quem que é a função f de x e y? Então, a função é a equação de cima, que vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2. E o g, a gente vai chamar a segunda equação ali, tá? De baixo, né? X ao quadrado menos y ao quadrado menos 1. Beleza? Aí eu preciso do f de x, que é a derivada dessa função f em x, que dá 2x. Preciso do f de y, que é 2y, tá? Preciso do g de x, que é 2x, e preciso do g de y, que é menos 2y. Tá? Aí eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer o f de x0, y0. Preciso partir de um ponto, né? Olhando nessa minha equação, se eu usar aqui 1 e 1, a equação de cima dá 2, né? Beleza. A de baixo, se eu usar 1 e 1, daria 0. Não daria 1. Ficaria meio longe, né? Mas eu posso tentar ir aproximando, por exemplo, usar 1,1 e 0,9, algo assim, aqui vai dar próximo, tá? Por exemplo, também posso usar lá o x0 e y0, né? Se a gente desenhar um gráfico e tal, e eu vou ver, tá, pessoal, que vai ficar próximo disso, ó, usando, gostaria que vocês usassem decimal, quando for usar, só uma casa depois da vírgula, tá? Para a gente poder aproximar. Quem quiser fazer um gráfico num software depois para visualizar melhor, tá? Pode fazer, ou mesmo no papel, tá? Ou na mão também, quem quer fazer na mão, beleza? Então eu vou usar como ponto de partida 1,2 e o 0,7, tá? Como fosse um chute aí do meu ponto de partida, beleza? Aí eu vou fazer f de x0 e y0, substituindo ali na minha equação, tá? Normal mesmo. Eu vou ter lá menos 0,07. Depois eu vou substituir na g de x, né? Na verdade é 1,2 e 0,7, né? Aqui também foi usado 1,2 e 0,7. Vai dar menos 0,05, tá? Aí vou fazer das derivadas, beleza? Que é do 1,2 e 0,7 derivado, né? É derivado em x, primeiro, né? Fazendo aqui, ó, 2x, né? Então vai ser 2,4. Esse é o mesmo valor do g, tá? Do g de 1,2, 0,7. Depois a gente vai fazer o g de y, tá? Beleza? E o f de y, né? Então fazendo aqui, ó, eu vi que esse é igual a esse, e esse vai, né? O f de x é igual a g de x, tá? Vou colocar o x aqui. E agora fazendo o f de y,
Fzinho de y de 1, peraí. Fzinho do y, aqui 1,2, 0,7, tá? Então eu vou substituir, né, aonde tem esse valor por 1,2 e 0,7. Então vai ser aqui, né? Eu vou substituir na verdade no y, né? Então vai ficar 2 vezes y, que é o y vale 0,7, que é 1,4, tá? E o g do y de 1,2 e 0,7, ele só vai ficar com um sinal negativo, né? Um menos 1,4. Beleza? Então, feito isso, eu vou projetar o meu valor de x1 e de y1. Então, x1 é o que? Xk, olha lá a equação, né? Xk, que é o valor que a gente aproximou 1,2, menos aí f, né? Menos 0,07 vezes g de y, que é menos 1,4, menos aí g, que é menos 0,05 vezes f de y, né? Que é 1,4. Dividido por f de x, que é 2,4, vezes o g de y, que é menos 1,4, menos f do y, que é 1,4, vezes g de x, que é 0,7, tá? Então esse é o nosso valor de x, baseado nessa equação aqui de cima, tá? Fazendo isso, ele vai dar lá 1,225 para o x, beleza? 1,225. Aí eu vou fazer o y1, né? O y1, o que vai mudar na minha equação? Ela vai ser o 0,7 menos g f de x menos f g de x dividido por f de x vezes g de y menos f de x g de x. Tá? Vou substituir, né, os valores lá, tá? O g, por exemplo, menos 0,05, f de x 2,4 e assim por diante. Beleza? Então essa é a mudança da função do x para o y, tá? Ele muda algumas coisas, o x basicamente, né, inverte aqui x, f e g, né? E aqui também utiliza x no lugar do y, tá? Quando está trabalhando com y, né? Vai mudar essas questões aí, beleza? E daí a parte da divisão, vocês podem observar, né, que é a mesma, tá? Porque são multiplicações, né, do f com o g. Fazendo, eu vou ter lá 0,07071. Beleza? Então eu fiz o x e o y, tá? Então vou fazer os erros relativos. Primeiro do x, que é fazer o x1 menos o x0 dividido pelo x1, né? Então x1, 1,225 menos 1,2 dividido por x1, que é 1,225. Vai dar aí aproximadamente 0,02, tá? Aí depois, fazendo o y, é a mesma coisa, né? Só que com y, tá? Fazendo essa continha, eu vou ter lá 0,01, tá? Eu fiz isso,
eu posso ver que o erro, nesse caso, não for menor que 0,001, né? Olha aqui, ó. 10 elevado a menos 3, basicamente, né? Então eu vou ter que continuar, né, utilizando os novos valores igual lá das equações não lineares, tá? Recomendo, se alguém não viu, ver o vídeo das equações não lineares, que dá uma base boa para a gente resolver esse problema aqui, tá? Então, pessoal, continuando aqui, né, eu vou ter lá os meus valores agora. Eu vou refazer, né? Só que agora f de x1, y1, né, que é o f do valor do x, que é 1,225, que a gente acabou de calcular, e o valor do y, que é 0,7071. Fazendo, eu vou ter lá menos 0,00615, tá? Vou fazer também, o g do x1 e y1, né? Que é utilizando esses valores aqui, que eu vou ter lá o resultado menos 0,00635. Depois eu vou fazer com o f de x1 e y1, tá? O resultado é 2,45. Esse resultado a gente já viu que vai ser igual ao g de x, né? De x1 e y1, tá? Aí vou fazer o g de x, x1 e y1, né? É as funções derivadas aqui. Beleza? Fazendo, vou ter lá o resultado 1,42, tá? Pera aí, teve um detalhezinho aqui. Deixa eu corrigir aqui. Na verdade, agora a gente está fazendo o f de y, né? Beleza? O f do y, sim, que é, né, 1,4142. Anotei os resultados aqui para a gente ganhar um tempo, né? E o g de y, ele é o negativo desse valor, né? Ele é menos 1,4142. Beleza? Aí, pessoal, vamos fazer o nosso x2, né? O x2, então, ele é o x1, que é lá 1,225, menos esses valores que eu tenho aqui, né? O valor do f vezes g de y menos g f de y dividido por f de x g de y menos f do y g de x. Então o resultado dá 1,2253. Aí vamos fazer o y2, que é 0,771 menos gf de y menos fg de x dividido por f de x g de y menos f do y g de x. Tá? Então, fazendo, né, essa continha aí, eu vou ter lá 0,7070, 0,707, beleza? Então, pessoal, agora a gente vai calcular novamente, né, o nosso erro relativo, agora com x2 menos x1 dividido por x2, tá? Fazendo essa conta aqui, eu vou ter lá 0,0002 e faço em y também, né? Y, que dá lá 0,0001, beleza? Então ele deu menor, né? Agora o erro tá valendo, né? Vamos dizer assim, tanto para o x e para o y.
tá? Eu tenho que fazer dos dois. Então, a nossa resposta de x e y, né, que a gente tem, ela é 1,2253. Opa. Peraí. X, y, né? O x, então, 1,2253 e o y, 0,707. Beleza? Se a gente colocar lá no começo do nosso exercício, né, que a gente tinha lá x ao quadrado mais y ao quadrado, né, eu vou ter lá então 1,2253 mais 0,707 ao quadrado. Ele tinha que dar 2, ele deu 2,001, né? Pode fazer a continha aí, tá? Então, 1,2253 ao quadrado mais 0,707 ao quadrado. Usando os valores, ele deu 2,001. Fazendo essa mesma conta aí, né? 1,2253 ao quadrado, só que com um negativo, eu vou ter lá 1,001, tá? Então deu bem próximo os resultados, né? Claro, se eu quiser mais precisão, aqui já está grande, mas aí eu vou fazendo mais vezes. Quanto mais interações eu vou fazendo, melhor vai ficando o meu resultado, beleza? Então, obrigado pela atenção, pessoal. Até a próxima.